paz do Senhor, meus queridos. Sou eu, Ruth Brito, que fala com vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Testifique. Aqui nós vamos testemunhar a glória do Senhor, tudo que Deus tem feito em nossas vidas, em minha vida e na vida de todos os convidados que vão passar por aqui. Já te agradeço por tudo e já te peço também que desde já curte esse vídeo, compartilha, comenta e se inscreva no canal para que esses testemunhos a partir de agora alcancem muito mais pessoas e que a glória do Senhor alcance também essas outras pessoas. Hoje nós estamos aqui com a nossa primeira convidada, a pastora Valdivina, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que me ensina todos os dias como ser uma mulher, uma esposa e uma mulher cheia de Deus. E ela vai contar um pouquinho do testemunho dela, desde criança até agora, para você ver o quão grande Deus foi bom na vida dela e ainda está sendo, né, pastora? Verdade. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Deus foi sempre bom na minha vida, tem feito grandes coisas, promessas que Ele fez quando eu ainda era criança, adolescente, tudo tem se cumprido até aqui. Ótimo. Me conta, a senhora já nasceu no berço evangélico? Quase. Quase? Quase. Quando meus pais foram para a igreja, que nós aceitamos a Jesus, eu tinha 4 anos de idade. E desde então eu sirvo ao Senhor com muita alegria, muita força e amo servir a Deus. Nunca distanciei, eu nunca nem passei pela prova que tem na igreja, porque nunca precisou. Então, eu louvo a Deus, porque até aqui eu posso dizer como Samuel, o Senhor me ajudou. Como você nasceu no berço evangélico, quase, né? Com 4 aninhos já ia nascer. Como é que foi para a senhora entender o seu chamado? Meu pai tocava violão. E o meu pai, todo dia à tarde, pegava o violão e começava a dedilhar os hinos da igreja. E foi então que eu comecei a cantar e ele percebeu que eu tinha esse dom de louvar o Senhor. Aí ele começou a me chamar todos os dias para eu ensaiar um hino. Daí então eu percebi com 10 anos que eu louvava o Senhor. Uhum. Daí então a gente começou a fazer uma dupla, eu e minha mãe. Meu pai tocava, eu e minha mãe cantava. E a gente ganhou muitas almas para Jesus, muitas almas. E meu pai também me ensinou a tocar violão, né? Aí me ensinou meu irmão também mais velho. E a gente formou ali uma família inteira adorando ao Senhor. Meu pai também ensinou a ler a Bíblia. E aí a gente ia louvar o Senhor. Aí meu pai explicava a palavra de Deus para as pessoas. E nós outra vez louvávamos o Senhor. Então era um culto completo. Glória a Deus. De vocês, quem que foi primeiro para a casa do Senhor? O meu pai. Seu pai? Sim. Aí depois foi minha mãe. E aí minha mãe levou nós, todo mundo. Nós era 4 filhos. Aliás, não era 4 ainda, porque tinha um no ventre quando ela batizou, né? Que hoje é meu irmão mais novo que toca guitarra na nossa igreja. Então ele já batizado, já com 9 meses de gravidez. Foi muito lindo, né? A minha mãe disse que ele foi o filho mais saudável que ela teve, de todos que ela já teve. E aí você começou cantando. Sim. Quais as promessas que o Senhor fez para você? Quais foram as primeiras? Então, aí lá no interior, porque a gente morava no interior, bem interior mesmo, que é Jaraguá, mas eu morava numa fazenda perto de Jaraguá. Lá havia muita promessa, porque lá é onde que a gente descobriu o talento, assim, de louvar o Senhor, né? E Deus começou a usar vários vasos, dizendo assim, que Ele se agradava do louvor, que quando eu abria a minha boca para louvar o Senhor, Ele recebia. Muitas vidas eram tocadas através do louvor e que Ele tinha um grande projeto para a minha vida. Mas a gente adolescente, eu imaginava que o projeto de Deus na minha vida seria no louvor. Uhum. Mas não. Hoje eu ainda continuo louvando o Senhor, gosto de louvar o Senhor, mas depois eu entendi que o meu chamado não era só para louvar, né? Era também para poder ser pastora, que já tem 24 anos que nós estamos na obra do Senhor pastoreando.
né? E quando eu era adolescente, era a última coisa que eu queria, era ser esposa de pastor, né? Mas quando eu conheci meu esposo, ele era novo crente, eu pensei, vai dar certo, esse aí não vai ser pastor. Mas aí, né, a gente não sabe os projetos do Senhor. E aí foi que ele foi desenvolvendo, ele tinha vergonha até de conversar no meio das pessoas. E ele foi desenvolvendo, foi chamado para diácono, presbítero, evangelista, e chegamos a pastor. E já se passou 24 anos. Me conta como é que foi conhecer o pastor Severo. Ah, foi muito engraçado, porque eu tinha um amigo, eu fiz essa amizade com esse rapaz em Goiânia, quando eu conheci Goiânia com 14 anos. E com 15 anos a gente veio de mudança para Goiânia, de Jaraguá para Goiânia. E esse amigo contou de mim para o meu esposo, eles eram amigos. E ele disse, olha, Severo, você precisa conhecer a amiga minha que chegou do interior. Não, você precisa conhecer ela. Aí um dia eu cheguei do trabalho, umas 2 horas da tarde, chega meu esposo lá, mais o meu amigo. Meu esposo com violão nas costas, pensei, nossa, um rapaz bonito, prendado, toca, né? Vamos cantar agora. Mas não, ele levou o violão para mim tocar, para ele ouvir. E foi assim que a gente conheceu. Eu já tinha visto ele, mas assim, só vi mesmo, né? Mas o meu amigo levou ele lá e ele não deixou de ir mais. Ele congregava no Ministério de Campinas e eu congregava no Ministério Vila Nova, né? Atual hoje. E aí, todo dia, quando terminava o culto da igreja dele lá em Campinas, ele descia lá para o bairro que era minha igreja para me levar em casa. E foi assim que a gente conheceu. Só que assim, a gente conheceu só de conversar, ele me levava em casa, mas assim, levava só acompanhando, entendeu? Uhum. Isso era o jeito que a gente começou. Não tinha nada mais, era só ele me acompanhando até chegar em casa. E tinha mais uma coisa, ele não demorava na minha casa. Ele chegava lá, cumprimentava meu pai, aí despedia de todo mundo e já ia embora. Isso se passou de 30 a 40 dias. Todos os dias ele me levava em casa. Depois desse tanto de tempo que ele me procurou para namorar. Ele perguntou se eu queria namorar com ele. Foi um namoro crente, então. Foi, santo, abençoado. Até porque, Ruth, eu já tinha tido um namorado antes, que foi eu que ganhei para Jesus, e a gente terminou. E eu fiquei muito frustrada por ter terminado aquele namoro. E eu era uma moça que eu ia para o monte orar, eu ia para as vigílias. Então, assim, meu tempo era integral na obra de Deus, não tinha muito tempo para as outras coisas, né? Aí eu fiz uma oração muito sincera. Eu falei assim, Senhor, eu quero um namorado, mas é uma pessoa que vai querer casar, não para passar tempo. E eu quero uma pessoa, Senhor, que vai falar que me ama, mas é quando ele realmente sentir no coração. Eu não quero uma pessoa que vai falar que me ama só por a emoção, não. Eu fiz essa oração e ficou guardada, né? Uhum. E aí isso foi lá no interior. Aí quando chegou em Goiânia, que eu conheci ele, aí a gente foi... Eu aceitei namorar com ele, porque eu pensei assim, eu não tenho namorado mesmo, não tenho compromisso com ninguém. Vou aceitar, mas assim, ele era uma pessoa muito formosa, muito bela de olhar. E eu pensei assim, não vai dar certo, porque a minha beleza não é compatível com a dele. Então eu achei que não ia dar certo, né? E aí eu aceitei. Só que aí, Ruth, a oração que eu fiz lá no interior, Deus ouviu. Uhum. E aí a gente começou a namorar. A gente foi namorando 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí, quando assim, estava assim, com uns 2, 3 meses, ele tentou me beijar. Eu disse, não, tá muito cedo, não tá na hora de beijar. E quando fez 4 meses, Ruth, aí ele me pediu em casamento. Em 4 meses. Aí foi o dia que ele falou que realmente ele me amava, que ele tinha certeza e que ele queria casar comigo, porque ele queria ficar comigo pro resto da vida. E aí eu aceitei, com 4 meses. E aí vocês estão juntos hoje há? 35 anos. 35 anos. Agora, inclusive no dia 24 desse mês, faz 36 anos que eu fiquei noiva. Porque eu fiquei noiva dia 24 de novembro e eu casei dia 24 de março do próximo ano.
Então, total de namoro, noivado, foram 9 meses. Me conta, pastora, como é que é ser pastora hoje? Então, Ruth, de quando a gente começou para hoje, assim, não é que melhorou, mas como a gente madura, hoje é bem mais tranquilo para mim. Como é que foi o início? Então, o início foi, assim, muito difícil, porque, como eu disse no início, era a última coisa que eu queria, era ser esposa de pastor, né? Uhum. Mas o chamado, eu disse para o Senhor que eu nunca ia dizer não. Então, quando o pastor chegou lá, disse assim, olha, Severo, sua posse vai ser dia 4 de fevereiro. Então, ele não perguntou se você quer, não. Ele falou, a sua posse vai ser dia 4 de fevereiro. Aí meu esposo chegou e disse assim, amor, o pastor disse que a nossa posse vai ser dia 4 de fevereiro. E naquela hora eu chorei, né, porque eu senti o peso da responsabilidade. Mas eu disse sim. E no dia da posse eu chorei muito, porque eu fiquei pensando, meu Deus, que tamanha responsabilidade. Será que eu vou ser uma pessoa normal? Porque eu tinha 28 anos, né? Eu era bem jovem. Aí eu pensava, será que eu vou dar conta? Será que eu vou estar na altura certa de ser pastora? Mas a gente vai aprendendo dia após dia, né? Vai madurando. Então hoje eu sinto mais fácil do que quando começou. Qual que foi o maior desafio desse tempo de pastora que a senhora tem? Quantos anos de pastoreado? Tem 24. 24 anos de pastoreado. Qual que foi o maior desafio? Assim, o caso que a senhora falou, esse eu não dou conta de resolver. Assim, resolver, nem pode colocar isso como resolver. Mas uma das coisas que mais choca, que mais assim faz a gente sofrer no ministério, sendo esposa de pastor, é as calúnias. Isso dói demais. As pessoas falsas, pessoas que te tratam bem na frente, por detrás não é as mesmas. Isso não me incomoda. Mas a calúnia já me incomodou demais. Sofri demais. Teve uma época que eu perdi 5 quilos no mês por causa disso. Mas hoje já levo também mais tranquilo isso. De falar algo que não era verdade. Isso, levantar um falso mesmo. Então, isso já fez eu sofrer demais, muito mesmo, sabe? Mas hoje, como se diz, as palavras não me definem. Eu sei muito bem quem eu sou, eu sei muito bem quem meu esposo é, e eu sei que ministério que nós temos e até que ponto a gente leva na sinceridade. Então, as palavras hoje não me abalam como me abalava antes. Quantos filhos vocês têm hoje? Nós temos 3 filhos. Nós temos 2 filhos, um homem, tem a caçula, que é uma menina, e depois a gente adotou uma, né, que eu falo minha filha do coração. Então é 4. Que é a que tá aqui hoje. Isso. Jéssica. Não, é a Lucilene. A Lucilene. Assim, tem muitos filhos. Vários? Vários tem filhos. Vários filhos, né? Agora eu também, tá? Assim, que ficou se morando um tempo com a gente, a Lucilene. Pastora, vamos falar agora do seu maior testemunho da sua vida. Me conta qual é. O maior testemunho, você fala na vida espiritual, o material. Qual que você acha que é o maior testemunho da sua vida? O maior testemunho que eu conto, não canso de contar, vou contar até enquanto eu viver, a libertação do meu filho, do meu primogênito. Esse, para mim, foi o mais impactante que já aconteceu na minha vida. Já aconteceu vários milagres, mas esse, para mim, é o maior. Como que foi? Conta aí pra gente. Então, porque assim, como eu já contei, a gente conheceu na igreja, mas meu esposo, e os filhos veio muito pertinho do outro, né? E a gente ensinou, do jeito que ensinou o mais velho, a gente ensinou a mais nova, nos caminhos do Senhor, indo para a escola bíblica, indo para o círculo de oração, porque eu sempre fui do círculo de oração, mesmo novinha, eu ia para o círculo de oração, e levava os 3. E toda quarta e todo sábado eu colocava os 3 para jejumar. Dava um dinheiro para cada um, a padaria era em frente à igreja, eu falava assim, quando for 10 horas, vocês vão ajoelhar, vai entregar o jejum e vocês vão na panificadora tomar seu lanche. Então a gente ensinou os nossos filhos dessa forma. E aí, quando foi meu filho mais velho, fez 14 anos,
E aí ele começou a se esfriar na igreja, não quis mais tocar bateria, não quis mais mexer com o som da igreja, e eu já percebi que não estava legal. Envolveu muito com futebol, mas a verdade não era futebol. A verdade é que ele estava envolvido com as coisas mais fortes, né? Aí, em 2004, ele parou de tomar a Santa Ceia, saiu mesmo da comunhão. Quando foi em 2008, foi o ápice da história para mim. Foi quando ele chegou no pai dele e disse assim: papai, eu preciso de ajuda. Aí o pai dele disse assim: no que é que você precisa de ajuda, meu filho? Ele disse assim: papai, eu estou envolvido nas drogas e eu preciso sair desse bairro, porque senão minha vida está comprometida. E aí foi quando eu mais o pai dele, sabe, foi o ápice. Sabe quando a gente não tinha mais nem terra nos pés, de tanto que a gente ficou fora do normal, de tristeza, de ver nosso filho naquela condição. E aí o meu esposo pediu para a gente ser transferido do bairro por causa do nosso filho, né? E foi até quando nós te conhecemos, que foi lá no outro bairro. Então, isso foi 2008, né? Mas quando meu filho ficou liberto mesmo das drogas foi 2011. Então, assim, foi 4 anos, né? 3 anos de muita luta e oração e choro. Muita luta, oração e choro e campanha, uma em cima da outra. Mas 2011 foi quando eu fiz uma campanha. Essa campanha eu fiz um propósito com o Senhor que ela chama Sacrifício do Louvor. Eu fiz uma campanha de cantar 100 louvores, não repetir nenhum, e ler um texto da palavra e orar. E nessa campanha eu fiz uma carta para Deus. E nessa carta eu pedi várias coisas, mas como eu vou frisar bem isso aqui. Eu comecei a carta dizendo assim: Senhor, eu vou fazer esse propósito de cantar 100 louvores para Ti. Mas eu já vou começar essa carta agradecendo a Ti pela libertação do meu filho das drogas. E foi quando ele foi para o exército e ele tentou fugir de lá, mas não dava certo de fugir. E foi quando eu mais o pai dele um dia sentamos com ele, e aí estavam os 2 irmãos dele, eu, o pai dele, todo mundo chorando, dele também. E eu disse assim: meu filho, você vai chegar lá e você vai procurar se tem tenente, capitão, seja sargento, quem for crente dentro do quartel, e você vai contar a sua história e vai pedir ajuda, meu filho, porque você não pode sair de lá agora. E a gente aqui orando, né? Porque ele serviu o exército, foi em Jataí, não foi em Rio Verde. E aí eu sei que ele chegou lá, pediu ajuda para um sargento, mas tinha 3. Os 3 sargentos adotou ele. Foi lindo o agir de Deus na vida dele. O sargento adotou ele e disse assim: a partir de hoje, você não vai receber, você não vai ao banco, você não vai na igreja, se nenhum de nós 3 acompanhar você. Você vai ser acompanhado por nós 3. Porque ele tinha um jeito muito estranho, e aí o sargento achou que ele já tinha passagem na polícia, e ele não tinha, né? Então, quando ele contou a verdadeira história dele, comoveu o coração, mas não era o agir de Deus. E então eu tinha, a partir desse dia que eu estou te contando, com 3 meses, meu filho nunca mais usou droga. Glória a Deus. Para mim, esse é o maior milagre. Glorificar a Deus todos os dias. Todos os dias. A senhora estava falando que ensinava os seus filhos a fazer jejum desde pequenos, né? Sim. Qual que é o conselho que hoje a senhora dá pra gente como mãe? Então, o conselho que eu dou para vocês como mãe, apesar que hoje é muito mais difícil do que no meu tempo, porque no meu tempo os meninos tinham, as brincadeiras era tudo natural, né? Não é como hoje que é tudo virtual. Mas mesmo assim, eu aconselho minhas noras, irmãs da minha igreja, que não deixe o tempo integral das crianças no celular. Eu, hoje, sou vó. Eu faço catavento com meus netos, telefone sem fio, brinco de pique-bandeira, pique no ar. Eu brinco com os meus netos para ensinar eles que as brincadeiras que os meus filhos brincavam são saudáveis e boas.
Então, e eu ensinei os meus filhos a ler a Bíblia, ensinei a jejumar, ensinei a congregar, ensinei a ir para a escola bíblica. E eu continuo batendo na mesma tecla. Vocês que têm filhos pequenos, têm que ensinar, porque a Bíblia diz assim, ó, ensina o menino no caminho em que deve andar. Não é o caminho, é no. Você junto ensinando a criança. Por quê? Ele pode crescer e distanciar, sim, mas a palavra está semeada e ele vai voltar. Meu filho não voltou? Muitos não voltaram, então, mesmo que ele vai, mas ele vai voltar, porque ele conhece a palavra. Então, só vendo a gente fazer não é o suficiente, nós temos que ensiná-los também a fazer junto conosco. Tem que ensinar. Por exemplo, se eu não tivesse ensinado os meus filhos a jejumar, você acha que eles iam ver o jejumar e ia fazer? Não, não ia. Então, o que a gente tem que fazer? Ensinar para os nossos filhos passo a passo. Olha, meu filho, vamos amanhã fazer um propósito com o Senhor. Aí a gente vai comer só a partir de tal hora, vamos levantar cedo, vamos dedicar aquelas horas ao Senhor. Durante esse período do jejum, você não vai comer, você não vai ver celular, você não vai ver televisão. Você vai tirar um tempo para as coisas mais naturais, uma leitura, cantar um louvor. Depois das 10 horas, aí você está liberado. Nós temos que sentar, ainda falar frente a frente com o nosso filho. Esse é o ideal. Eu continuo fazendo hoje com os meus netos. Ensino eles a cantar os hinos da harpa, porque quase não se vê cantar, mas eu continuo ensinando os meus netos a cantar os hinos da harpa. É verdade. A senhora falou que conseguiu o seu filho de volta, né, para o Senhor, retirá-lo ali do mundo das drogas através do Senhor, né, através de propósito, né, de campanhas de oração. Sim. Não só isso, outras coisas também a senhora conseguiu, que eu já vi testemunho da senhora, falando que veio através de campanhas de oração e de jejum. Me fala mais sobre campanhas e propósito. Se ainda compensa, se ainda de fato acontece as coisas quando a gente se propõe a fazer isso com o Senhor. Ruth, eu sou testemunha fiel de Deus sobre isso. Porque desde que eu entendo por gente, eu faço campanha. Tudo que aconteceu na minha vida veio através de campanha. Inclusive, dessa carta que veio a libertação do meu filho, eu pedi para Jesus uma máquina de lavar roupa porque eu tinha problema na coluna. Meu esposo estava desempregado, não tinha condição de me dar. Eu precisava de uma mesa para receber cantores, pregadores, porque a minha casa sempre foi cheia. Eu não tinha, eu pedi para Jesus, ele me deu 2 mesas de madeira rústica dessa grossura, 2, ele não me deu só uma, ele me deu 2. Jesus me deu a máquina, porque Jesus libertou meu filho me deu a máquina. Eu ganhei as mesas, eu ganhei o sofá que eu pedi para o Senhor. E por último, sabe o que eu pedi para Jesus? Era um sonho meu, era conhecer a praia e tirar a minha habilitação. Das minhas próprias forças, condição, eu não ia ter, Rutinha, mas eu falei com Jesus através dos meus joelhos dobrados. E Jesus me deu a habilitação em 2011 e 2010 eu conheci a praia. Então, vale a pena. Jesus ainda continua se agradando e ouvindo as nossas orações. E agora, recentemente, Ruth, a gente fez uma campanha, inclusive você participou, e as irmãs da minha igreja participou, 99% das irmãs participou, e mais 70 pessoas da minha rede de transmissão, gente de outros países participou dessa campanha, e eu vou contar o testemunho do que eu recebi através dessa campanha. Eu não tenho casa, já tinha falado isso antes da campanha, não tenho casa, mas eu tinha pedido para Jesus, a primeira campanha desse ano foi falando para Jesus que eu não tenho costume de pedir bens materiais, mas eu preciso de uma casa, Senhor. Falei para Jesus em janeiro, né? E aí, fevereiro, março, abril, sempre eu estou lembrando Jesus, a minha carta de janeiro. E quando foi agora, no terminar dessa campanha, Ruth, eu recebi um telefonema de uma irmã que estava vendendo o ágio de um lote, e através dela, o parente dela também quis vender a parte dele,
e Jesus me deu um lote de 360 metros, que era o que eu tinha perdido. Jesus me restituiu por apenas um preço simbólico. Por que que aconteceu isso? Porque continua valendo fazer campanha. Continua. Tudo que eu tenho pedido para o Senhor, Ruth, através da campanha, Jesus tem me honrado. Glória a Deus. Jesus tem me dado. Então, eu aconselho, você aconselho todas as que estão ao meu redor, vale a pena fazer propósito. Há quantos dias? Não sei, 3, 7, 10, 21, 30, não sei. Porque vai que Jesus exige de você 5 horas de oração, você ora 2 minutos por dia. Quanto tempo vai demorar? Então é melhor fazer um propósito de 7 dias e orar meia hora por dia, né não? Que termina rápido e a bênção vem mais rápido também. É verdade. Então continua valendo fazer campanha. E às vezes não vem aquela que a gente esperava, vem muito melhor. Muito melhor, com certeza. Então, assim, eu continuo batendo na mesma tecla. Vale a pena, sim, fazer propósito com o Senhor. E esse último que eu fiz foi o mais doloroso. Mas valeu a pena. Amém. Pastora, alguma coisa para falar, para a gente finalizar? Quero agradecer, né, Ruth, pela oportunidade, até porque, assim, eu nunca tive essa oportunidade de falar sobre meu namoro, meu casamento e como teve os meus filhos, né? Como foi a criação dos meus filhos. Nunca tive essa oportunidade. Você foi a primeira que me convidou para falar sobre isso. Então, te agradeço e eu tenho prazer de dizer, porque eu achava que Jesus usava só as pessoas que já foi no mundo, que já praticou tudo isso e voltou e Jesus usa. Não. Eu sou crente desde criança, fui adolescente crente, eu fui jovem crente, casei crente. Passei do meio século, continuo sendo crente e feliz com Jesus. Então, o conselho que eu dou é: fica firme com Jesus. Permanece firme com Jesus. Pastora, mas é muito difícil ser crente. É difícil, mas não é impossível. E sofrer com Jesus é muito melhor do que sofrer lá no mundo. Eu sou testemunha fiel, porque eu nunca saí dos caminhos do Senhor. Se eu aceitei Jesus com 4 anos, estou com 53, servindo o Senhor e com muita alegria. Graças a Deus. Quem já saiu e voltou como eu, sabe que é muito melhor sofrer com ele do que muito melhor, né? É como indo a Lauriette, né? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Quantas vezes a gente dobra o joelho? Eu já passei muitas vezes por isso. Dobro o joelho, não tem palavras para dizer. Mas ali de joelho, as minhas lágrimas molham o banco e eu falo: Jesus, tem misericórdia. É a palavra que sai da minha boca. Mas o Espírito Santo intercede por mim e a resposta vem. Então, ele conhece, ele sabe interpretar, né? Ele sabe. Então, vale a pena permanecer na presença do Senhor. Muito obrigada. Agradeço de coração. Muito obrigada por ter vindo, por ter acertado esse convite. Amém. Só nós e o Senhor sabemos o quanto foi difícil chegar aqui. Com certeza. Já marcamos, remarcamos, caiu um pé d'água, família dela ficou doente, a minha família ficou doente, mas para honra e glória do Senhor, conseguimos gravar e esse vídeo vai ao ar, eu tenho certeza que vai alcançar muita gente. Amém. E eu tenho certeza que o seu testemunho, ele vai salvar vidas. Amém. Glória a Deus. É para isso. Não que só através desse vídeo, né? Ainda muito mais. O que o Senhor tem ainda é muito mais do que nós podemos imaginar. Amém. Amém? Estou sempre à disposição. Amém. Estou ali na igreja, a hora que precisar, estou ali para orar e interceder em favor de quem precisar. Amém. Muito obrigada. Fique agora com o próximo vídeo na semana que vem. E eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar a curtida, o comentário e compartilhar. Até a próxima. Espero que você tenha gostado e a paz do Senhor.